Pronto. Bom, gente, bom dia aí novamente. Vamos começar mais uma aula de grafos, algoritmos em grafos. O tema da aula de hoje é grafos planares, né? Esse vai ser o nosso último tema antes da nossa primeira avaliação. A gente já conversou também um pouco sobre esse tema na aula introdutória, assim, falou bem por cima, assim, pessoal, basicamente um comentário. E hoje a gente vai estudar um pouco mais aí sobre esses tipos de grafos, né? Fazendo aquela breve revisão da aula passada, de quarta, a gente finalizou lá algumas relações, alguns subconjuntos que a gente aplicava uma certa característica que tinha interesse em encontrar aqueles caras, né? Só relembrando, a gente viu o clique, né? A gente quer encontrar a clique máxima do grafo, a gente viu o conjunto independente, quer encontrar o conjunto máximo, né? São os caras que não são ligados com ninguém. Depois a gente viu cobertura de vértices, que é um subconjunto de vértices que quer cobrir todas as arestas do grafo. Depois a gente viu conjunto dominante, que é um subconjunto de vértices que quer dominar todos os vértices do grafo. E por fim a gente viu emparelhamento, que aí nesse último a gente estava interessado em encontrar um subconjunto de arestas, de tal forma que a gente escolhesse o maior subconjunto, onde esse subconjunto, a ideia é que cada aresta escolhida, ele está saturando um vértice, a ideia é que sejam saturados a maior quantidade de vértice, se for possível, ter um emparelhamento perfeito, que seria saturar todos os vértices do grafo. Então a gente viu esses 5 relacionamentos. Depois a gente estudou coloração, né, de vértices e arestas, viu lá o número cromático e o índice cromático, e hoje a gente está aqui para conversar sobre grafos planares. Bom, vamos para um primeiro exemplo, né? Esse primeiro exemplo, ele surge de um problema que foi modelado depois para grafos, né? A ideia era que você tinha lá 3 casas e você tinha 3, como é que eu posso dizer aqui, recursos, né? Eletricidade, água e fogo, vamos dizer assim. E aí você quer fazer a ligação desses recursos com as 3 casas. E, em particular, que a restrição que a gente tem para fazer essa ligação é que as ligações elas não podem se cruzar, né? Elas não podem fazer algo, passar uma ligação por cima da outra, né? Isso aqui é proibido. Então, de alguma forma, a ideia desse problema, ou desse jogo, seria tentar fazer essas ligações sem que houvesse o cruzamento aí dessas ligações ou dessas arestas. Bom, eu acho que você já sabe que para esse exemplo aqui em específico, né, dificilmente a gente vai conseguir, mesmo que a gente faça coisas curvadas aqui, né, conseguir fazer 6 ligações, faltam 3, então mesmo que a gente passe aí um certo tempo brincando, testando, dificilmente a gente vai conseguir fazer essas 9 ligações, né? Então, vem aqui por cima, ligo nesse cara, posso vir aqui por cima também ligar nesse cara aqui, mas eu tenho que ligar o azul ainda nessa terceira casa aqui, né? Que é essa que eu estou botando aqui um X. E perceba que eu não posso mais, não tem mais nenhum espaço que eu possa estar tentando passar aqui, né? Se eu venho aqui por dentro, eu fico limitado por essa aresta preta aqui, então qualquer canto que eu passar, eu vou estar cruzando ela, né? Se eu vier aqui por fora, aqui por baixo, também não tem por onde ir, porque eu vou estar cruzando com a minha outra aresta azul, né? Então, perceba que para essa situação, não tem como, até tem como, eu vou até explicar uma forma, mas digamos que essa tela que vocês estão vendo aí é um papel, né? Folha de caderno, ou uma folha A4 que vocês têm aí. Então, riscando o papel no plano, né? O que é uma folha, né? Se você pensar, uma folha, ela é 2D, né? Ela lembrar lá
da matemática, pode ser entendido assim, né? Tipo um eixo X e um eixo Y, né? Sua folha ela tá aqui, né? É 2D, só tem duas dimensões. Mas perceba que se a gente conseguisse, né? Se a gente conseguisse colocar o eixo bem aqui. Se a gente tivesse uma terceira dimensão, não sei nem se dá para colocar ela aqui, mas se a gente tivesse uma terceira dimensão, não sei se dá para ver não sei se dá ideia de profundidade aí para vocês. Imagine que eu para fazer a ligação aqui desse último recurso com essa última casa, ao invés de eu ter só um plano 2D, eu tivesse agora um plano 3D, quer dizer, pegasse esse recurso aqui, aí eu fazia um furo nele, imagina uma parede, por exemplo, imagina que essa tela aí é uma parede, né? Eu fazia um furo nele aqui, aí eu entrava na parede, né? Fazia um furo na parede, entrava nessa parede aí dava a volta por trás da parede, meio que fazendo tipo uma meia-lua assim, né? Um meio círculo. E aí eu furava a parede de volta, saindo exatamente aqui, ó. É como se a ligação ela viesse aqui por trás. Diferente de fazer isso, ó. Não é isso que eu estou fazendo, é como se essa linha azul, ela desse a volta aqui por trás, né? Entrasse lá embaixo e saísse exatamente lá na casa, por trás. Se fosse 3D, eu conseguiria fazer isso, né? Mas como não é 3D, é 2D, né? Que a gente tá mexendo aqui, então, infelizmente, para esse desenho aqui, não tem como fazer as 9 ligações sem que haja um cruzamento, né? Certo? Quando a gente faz a modelagem para um grafo, se a gente for modelar isso aqui com um grafo, considerar cada casa como sendo um vértice, e cada recurso também como sendo um vértice, ó, fica claro que esses caras, eles têm uma característica. Dá para ver que esse grafo é um grafo bipartido, né? Porque ó, os recursos não têm ligações entre eles, as casas também não têm ligações entre eles. Então, eu separei esse grafo, ele fica um grafo bipartido. Tem os conjuntos dos vértices azuis e os conjuntos dos vértices vermelhos. Dá para ver que ele é um bipartido completo, né? Porque ele tem ligação com todos os outros vértices do outro conjunto. Todo mundo, né? Então, ele é um K22. K32. K23, perdão. Ele tem 2 conjuntos, onde cada conjunto tem 3 vértices. K23, certo? Esse grafo aí. Então, dá para ver que qualquer forma que você faça, você nunca vai conseguir fazer as ligações sem que as arestas se cruzem para esse grafo, né? Esses tipos de grafo, onde eu quero testar essa propriedade, quer dizer, eu quero tentar desenhar um grafo onde as arestas não se cruzam, é o nosso grafo planar, né? Tentar fazer o grafo no plano, onde o plano é 2D. Essa é a nossa brincadeira de hoje. Então, nesse exemplo, aí tinha aqui a pergunta, né, se era possível encontrar alguma representação gráfica de tal forma que não haja cruzamentos. A gente viu que não era possível, né? Podia desenhar de qualquer forma no plano, que a gente não quer conseguir. Mas vamos aqui chegar em grafos planar, né? Por que eu estou falando aqui se é possível encontrar uma representação gráfica? Porque o mesmo grafo, por exemplo, o nosso grafo K4, eu tenho, quer dizer, tem aqui 3 representações diferentes, né? Esse aqui é um grafo K4, esse daqui é um grafo K4, esse daqui é um grafo K4. Perceba que nessa primeira, quando eu fiz o desenho, quem fez o desenho, ele fez as arestas se cruzando, né? Agora perceba que na segunda e na terceira, dá para perceber que as arestas aqui não se cruzam. Então, por isso que a gente vai ver que na definição de grafo planar, que é essa que a gente vai ver agora, é se a gente consegue encontrar
pelo menos um desenho gráfico, né? Se a gente conseguir encontrar pelo menos um desenho gráfico, que as arestas não se cruzem, eu posso dizer que aquele grafo é planar. Então, por mais que o mais habitual que a gente desenha é esse daqui, mas existe uma forma de desenhar sem que as arestas se cruzem. Pode ser dessa forma, pode ser dessa outra forma, ou pode ser qualquer outra forma que vocês façam aí. Então, se existe pelo menos uma forma gráfica que você consiga desenhar o grafo onde as arestas não se cruzem, é porque esse grafo é planar, né? A definição está aqui. Definição grafo planar. Se puder ser representado graficamente no plano, 2D, né, como a gente já viu, de tal forma que não haja cruzamento de suas arestas. Se você conseguir, é porque o grafo é planar. Se você não conseguir, é porque o grafo não é planar. No caso aqui do nosso exemplo, a gente pode ficar tentando aqui de várias formas colocar esses vértices aqui, mas a gente nunca vai conseguir desenhar todas as arestas. Então, esse grafo aqui, o K33, ele é um não planar, certo? Tranquilo por enquanto? Definição de grafo planar, né? Quando a gente pensa em grafo planar, ainda tem uma outra definição, que é de grafo plano, que quer dizer que é uma representação planar de um grafo planar. Por exemplo, vamos escrever aqui. A gente já viu aqui que o grafo K4, ele é um grafo planar, porque existe uma representação que eu consigo desenhar que as arestas não se cruzam. Mas também vai existir alguns desenhos deles que as arestas não se cruzam, certo? Então, por exemplo, esse cara aqui, esse cara que eu vou escrever aqui, ele tem uma representação no plano. Eu consigo desenhar esse cara aqui, ele é um grafo plano. Esse cara aqui também é um grafo plano. Já esse outro primeiro aqui, ele é não plano. Certo? Ficou claro? Acho que tá de boas, né? Qualquer coisa vocês falam aí. Bom, uma vez que a gente tem um grafo planar, a gente vai ver que o grafo planar, ele vai dividir o plano em várias regiões, em algumas regiões. Tá estranho? Brian? Espacial não é exatamente espacial, né? Deixa eu pegar aqui outro exemplo. Deixa eu ver. Pronto, esse grafo aqui ele é um grafo planar, esse vermelho. Planar. E também é plano, porque é uma representação planar de um grafo planar. Mas eu também posso pegar esse mesmo grafo e fazer ele assim, ó. Deixa eu ver como é que eu penso aqui. Tem que usar mais um. Não dá certo. Vou usar mais um vértice aqui. Tá vendo? Esse cara primeiro aqui, ele é um grafo plano. Planar e plano. Mas perceba que eu posso escrever ele assim também, ó. Estou cruzando aqui as arestas. Esse grafo aqui que eu estou apontando, ele é planar. Mas essa representação que eu fiz aqui não é plano.
eles não necessariamente precisam ser completos. Não precisa ser completo, não. Para qualquer grafo, tendo essa característica, um grafo não plano pode ter um isomorfo plano? Pode. É esse caso aí, né? Esses casos aqui também, né? Bom, então, um grafo, quando a gente sabe que ele é planar, né, ele divide o plano em várias regiões. Uma delas é a região externa. Então, qualquer grafo, quando a gente for estudar agora, a gente vai ver que o fato dele ser planar significa que ele está inserido pelo menos na região externa, certo? É a região onde você desenhou ele. Dependendo da forma que você desenhou o grafo, você pode estar dividindo o plano em mais de uma região, que a gente vai ver agora. Então, por exemplo, o grafo K4 lá que a gente estudou primeiro, que é esse exemplo aqui, ó. Vou colocar aqui um quadro nele, que é para ficar mais... Esse grafo K4, ele está dividido aí o plano em 4 regiões, certo? Como é que eu sei o que é uma região, professor? Uma região vai ser quase como se fosse um círculo, certo? Você começa num vértice e aí você tenta encontrar um ciclo que comece nele e termine nele, certo? Então, por exemplo, se eu começar aqui no A, eu venho aqui para o C, do C eu venho aqui para o B, do B eu venho aqui para o A. E aí eu formei uma região, certo? Uma outra região aqui começa aqui no C, vem aqui para o D, do D para o B, do B para o C. Segunda região. Já está claro que a terceira região é essa região que vai sobrar aqui do lado, né? Formado pelas arestas. E a quarta região é a região externa, que ela vai ser compreendida aqui. Vou até fazer assim, do A para o C, do C para o D e do D para o A. Vou botar ela bem aqui, assim, só para ligar ela aqui. Pronto. Então, tem aí quatro regiões, né? Tranquilo? Deu para pegar aí a ideia? Então, vamos ver se vocês estão craque mesmo. Esse cara aqui tem quantas regiões? Duas. Todo mundo concorda? Tá certo. São duas mesmo. E esse daqui? Duas também. A interna e a externa. E por fim, esse daqui? Uma região. Todo mundo entendeu essa questão de regiões? Nesse caso desse grafo de baixo, dá para ver que ele é um grafo que é uma árvore, né? Toda árvore ele só está contido em uma região. Porque a gente sabe que árvore não tem ciclo, né? Lembra lá do conceito de árvore, né? É um grafo acíclico conexo. Então tá ok. Tô acreditando em vocês, aí vocês estão dizendo.
Bom, então, uma vez que a gente está tratando de grafos planares, existe um teorema chamado teorema de Euler, ou fórmula de Euler, que ele pode ser aplicado na seguinte condição, certo? Seja G um grafo planar simples com um certo número de arestas, um certo número de vértices, a gente consegue fazer a relação entre o número de arestas, vértices, e o número de regiões, certo? Então, essa relação é dada por essa fórmula aqui. O número de regiões de um grafo planar vai ser igual ao número de arestas menos a quantidade de vértices mais 2. Certo? Então, por exemplo, nesse gráfico que a gente está vendo aqui, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, eu tenho 7 vértices. Temos aí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 arestas. E aí, se a gente for jogar nessa fórmula aí, então fica o número de regiões é o número de arestas 8, menos o número de vértices, que é 7, mais 2. Isso aí dá exatamente igual a 3. Então, significa que esse grafo aí tem 3 regiões, né? Essa região aqui formada por esse cara aqui. Essa região aqui do triângulo. 2. E a região externa, né? 3 regiões. Aplicação direta da fórmula aí. Tranquilo, né? Essa fórmula. Vamos ver aí na prática como é que seria essa questão aí. Quantas regiões tem esse grafo aí? Como é que ficaria essa resposta aí? Quarenta e dois. Sessenta. 60 veio de onde? Certo. Confere. Cada vértice tem grau 3. Significa o que isso? Certo. Tá indo bem até agora. Opa, exatamente. Como é que faz? Hum, nessa conta que você está fazendo aí, você está contando a aresta 2 vezes, né? Exatamente. É 12. Resposta que o Deus da Edith falou.
Então ficaria assim, né? Resposta igual a 12. Só um detalhe que não apareceu aqui nesse teorema, mas eu vou colocar agora, seja um grafo planar simples, e vou adicionar aqui conexo, tá? Porque se o grafo não for conexo, aí essa fórmula não funciona não, tem que ser conexo. Planar, simples e conexo. Como aparece aqui, ó. Seja um grafo simples conexo. Então, se ele tem 20 vértices, cada vértice tem grau 3, porque ele é um 3 regular, né? Então, a gente faz 3 vezes 20, que dá 60. Tem aquela fórmula da quantidade de arestas, né? Você soma o número de graus, divide por 2. Então, se dá 60, 60 dividido por 2 dá 30. Então, significa que esse grafo tem 30 arestas. Aí, depois é só jogar na fórmula, né? A fórmula vai ficar o número de regiões é igual a 30 arestas, menos 20 vértices, mais 2. Igual a 12. Ok? Veja que já dá para mesclar essa altura do campeonato. Muita coisa numa mesma pergunta, né? A gente mesclou aqui. Você tem que saber o que é grafo simples, tem que saber o que é grafo conexo, planar, aquela fórmula do somatório dos graus, para dar o número de arestas, e a fórmula, né? Quer dizer, tem uma série de elementos aí numa coisa só. E é bem possível que na avaliação aconteça coisas desse tipo. Bom, mas vamos nós. Vamos para frente. Dessa fórmula de Euler que a gente viu aqui, a gente conseguiu, a partir do estudo dessa fórmula, com mais essa informação que a gente vai ver agora, a gente chegou num outro resultado que vai aparecer aqui embaixo, certo? Que é o seguinte. Toda região, quando a gente tem um grafo planar, que é simples e conexo, toda região que a gente está estudando aqui, por exemplo, esse grafo aqui, ele tem 3 regiões, né? A gente vai ver que cada região, ela tem um certo número de graus. Assim como um grafo, a gente vai olhar agora para as regiões e medir o número de graus daquela região, certo? E aí essa medida, o número de graus de uma região, que ele está chamando aqui de degree, né? Está chamando aqui de degree, de deg, o grau daquela região, pode ser entendido como uma função que você passa aqui a região e ela vai retornar o número de graus ou o número de arestas no limite daquela região, certo? Bem tranquilo. Então vamos ver aqui nesse gráfico do exemplo o que é que está acontecendo, né? Esse grafo possui essa região aqui que ele chamou de região R1. Perceba que essa região ela é delimitada por 3 arestas, né? Logo, se você fosse escrever o grau dessa região, você escreveu o grau, que eu chamei de região 1, é igual a 3. Né? Tranquilo. A gente tem essa outra região aqui, que eu vou pintar ela de azul. Essa região, que ele chamou aqui de R2, ela tem grau 6, certo? Por que ela tem grau 6, né? Tá aqui o degree da região 2 é igual a 6. Perceba que as arestas em azul, eu tenho aqui a aresta, começa aqui, a aresta começa no D, termina no A, uma, começa no A, termina no F, duas, começa no F, termina no G, 4. Aí perceba que
que eu pintei aqui a aresta FG duas vezes, né? Como se ela viesse aqui pelo lado, ó. Aí se desse uma curva aqui e pegasse do outro lado. Então, essa aresta ela vai contar duas vezes, certo? Então, eu tenho uma, duas, três, quatro. Uma, duas, três, quatro. Aí tem aqui novamente aqui do F para o E, 5. E do E para o D, 6. Tem até uma observação aqui no slide que diz exatamente isso, né? Toda aresta que tem um vértice de grau 1 contribui duas vezes, né, com 2, para o grau da região. Esse cara aqui, o vértice G, tem grau 1. A mesma coisa vai acontecer aqui com o vértice C, que tem grau 1, certo? Mas por que isso faz sentido, professor? Né? Por que essa aresta que tem grau 1, ela vai contar duas vezes para essa região? Se a gente analisar essa aresta aqui, AD, a gente vai ver exatamente isso. Perceba que um lado ela está pintada de vermelho, perceba que do outro lado ela está pintada de azul. Então, significa que essa aresta AD, ela também está contando duas vezes, só que ela conta 1 grau para a região que está em vermelho e conta 1 grau para a região que está em azul, porque ela está delimitando essas duas regiões, certo? Então, para ficar igual com todas as arestas, digamos assim, esses caras que tem grau 1 aqui também vão contar duas vezes, né? É só imaginar que um lado aqui está pintado de azul e é como se esse outro tivesse pintado de vermelho. Conta duas vezes, certo? É igual como se a gente fosse contar o grau de um vértice, né? Quando a gente olha a mesma aresta, ela conta 1 grau nesse vértice aqui, ela conta 1 grau nesse vértice aqui. Só que agora, como a gente está tratando de região, ela conta 1 grau aqui na aresta, na região em azul, ela conta 1 grau aqui na região em vermelho. Como se fosse mais ou menos a mesma analogia, né? E por fim, a região 3, o grau da região 3 é igual a 7, né? Pelo mesmo motivo. Tem essa aresta aqui, conta 1, 2, 3, 4, 5, aí desce aqui 6, termina aqui 7. Né? Então dá para ver que qualquer aresta que você olhar, ela está pintada, ela tem, tipo assim, ela tem uma mão de tinta de um lado, ela tem uma mão de tinta do outro, né? Para dizer que ela conta exatamente duas vezes. Ela pode contar duas vezes na mesma região, ou ela pode contar duas vezes, uma para cada região, certo? Todo mundo entendeu essa questão do grau aí? Beleza. Show de bola. Essa fórmula que ficou em cima, né? Mas tudo bem, vai dar certo. Bom, com base nessa fórmula aqui de Euler, que a gente viu, e com base nessa regra aqui de grau da região, a gente consegue chegar numa outra expressão, que é esse corolário aqui, que diz o seguinte: se G é um grafo simples, conexo e planar, com a quantidade de arestas e uma quantidade de vértices, sendo que, é porque está aparecendo aqui em cima, né? Mas sendo que, se você tiver pelo menos 3 vértices, o número de arestas sempre será menor ou igual que 3 vezes o número de vértices menos 6. Esse colorário aqui, né? Para mostrar que esse cara é verdade, a gente parte dessa seguinte expressão aqui, ó, que tem do lado uma igualdade, que tem do lado um maior ou igual. Vamos aqui para o pedaço, né? Vou mostrar primeiro esse pedaço aqui, ó.
Esse pedaço diz o seguinte, que a quantidade de arestas, vamos ver se vocês concordam com o que está dizendo aí. A quantidade de arestas, que é representada pela essa letra E, vezes 2, então se você pegar a quantidade de arestas do grafo e multiplicar por 2, é exatamente igual ao somatório do grau, esse aqui é o grau, de R. O que é R? R está representando aqui todas as regiões do grafo. Então, o que ele está dizendo aqui é o seguinte, se você olhar para um grafo planar, como, por exemplo, esse grafo aqui, planar, se você somar o grau de cada região, por exemplo, esse cara aqui, a região tem grau 3, com 6 faz 9, com 7 faz 16. Significa que isso aqui é igual a 2 vezes o número de arestas, né? Faz sentido isso para vocês? Porque como a gente acabou de ver naquele desenho, né? Cada aresta, deixa eu subir aqui um pouquinho, cada aresta, ela conta 2 vezes, né não? Essa aresta conta aqui um no lado vermelho, conta um do lado azul. Essa outra aresta aqui já conta um no lado verde e um no lado vermelho. Quer dizer, cada aresta ela contribui com 2 graus, um para cada região. Então significa que se esse cara aqui deu 3 mais 6, 9, com mais 7, 16, significa que a gente tem 8 arestas nesse grafo, né? E de fato a gente tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 arestas, né? Então significa que aquela fórmula ali é a mesma coisa do grau, né? O grau do vértice. Então vocês concordam e viram aí que esse pedaço aqui é verdadeiro, certo? Se você pegar o somatório dos graus da região, é igual a 2 vezes a quantidade de arestas. Porque cada aresta conta 2 vezes. Não tem segredo, não. O outro pedaço agora que eu vou mostrar é esse pedaço aqui. Por que que o somatório dos graus de uma região é maior ou igual que 3 vezes o número de regiões? Esse pedaço a gente vai usar esse fato aqui, ó. V maior que 3. Para que essa inequação seja verdade, ela só funciona para pelo menos 3 vértices, né? Pelo menos 3 vértices. Então, vamos fazer aqui um exemplo como se fosse uma espécie de indução, certo? Bom, se eu for desenhar um gráfico com 3 vértices, eu tenho essas possibilidades aqui, né? Tipo, eu não posso desenhar um grafo assim. Por que eu não posso? Porque o gráfico tem que ser conexo, né? Então, ou o gráfico é assim, com pelo menos 3 vértices, porque se eu tiver só uma aresta, esse vértice está desconectado, então tem que ter pelo menos 2. Perceba que esse grafo aqui, esse cara aqui, eu posso desenhar ele assim, que é a mesma coisa, que é o que eu vou fazer agora. Colocar ele em linha reta. Perceba que é exatamente o mesmo grafo, com 2 arestas. Ou com 3 vértices, eu ainda posso fazer, com 3 vértices, eu ainda posso fazer uma coisa assim, que é eu fazer o cara completo. Não posso fazer nada de diferente disso. Com pelo menos 3 vértices, ou o grafo é assim, ou o grafo é assim. Tem muito o que fazer, né? Analisando esse cara aqui, quantas regiões esse grafo tem? O cara aí tem uma região, né? Dá para ver? É só a região externa. Qual é o grau dessa região? Desse grafo aqui que eu estou apontando. Qual é o grau dela? Só tem uma região. Qual é o grau dela? Quatro. Cada aresta conta 2 vezes, né?
né? Só lembrando que se você fosse fazer aquela pintura, essa aresta está contando uma vez aqui, 2, aí quando vem por aqui 3, 4. Cada lado, né? Então, significa que essa região aqui, que eu vou chamar de região 1, tem grau 4. Se a gente olhar esse outro grafo aqui, ele tem duas regiões, a região interna e a região externa. Tem aqui, vou chamar aqui de região 2 e região 3. Perceba que cada região tem grau 3, né? 1, 2, 3. A interior e a de fora. 1, 2, 3. Todo mundo aqui tem grau 3. Grau 3. Grau 3. Então, o que acontece se a gente olhar para essa fórmula aqui? Se a gente olhar esse grafo, ele está dizendo que o somatório dos graus da região. Eu só tenho uma região e o grau aqui é 4. Então, na fórmula vai ficar assim, ó. Esse somatório aqui, para esse grafo primeiro, eu tenho 4 maior ou igual do que 3 vezes o número de regiões. Mas esse gráfico aqui só tem uma região, então 4 é maior ou igual que 3. Tranquilo, deu certo. Para esse segundo grafo, a mesma conta que a gente for fazer é o seguinte. O somatório dos graus da região. 3 mais 3, 6, porque eu tenho duas regiões, maior ou igual, do que 3 vezes o número de regiões, que nesse grafo aqui é 2. Então, 6 é maior ou igual que 6. Bateu também. Aí você pode estar pensando, sim, professor, mas aí... se eu tivesse agora 4 vértices, se eu tivesse um quarto vértice, se você for adicionar um quarto vértice aqui, perceba que quando você adicionar o vértice, você tem que adicionar uma aresta também, porque o grafo tem que ser conexo. Então, tanto faz ser conexo com esse cara aqui, ou ser conexo com esse cara aqui, ó. Perceba que não vai... Vou botar aqui por dentro, mas sabe que dá para fazer a curvinha aqui, né? Toda vez que você adiciona uma aresta, você está aumentando o número de graus, né? Essa aresta aqui, o número de graus vai aumentar para 2. Perceba que o fato de adicionar essa aresta, eu não estou criando uma nova região. Não estou criando uma nova região. Então, quando eu adiciono essa aresta aqui, significa que eu estou aumentando o grau da região externa. Agora, ele passou a ser 5, né? Quer dizer, eu estou aumentando sempre esse lado aqui, ó. Tá aí na equação. Então, ficou 5 mais 3, 8. 8 é maior ou igual que 6. A mesma coisa acontece se aumentasse um vértice aqui. Perceba que, ao aumentar esse vértice, eu aumento o número de graus. Agora aqui passou a ser 6, maior ou igual que 3. Qualquer vértice que você for adicionando, você sempre vai estar aumentando o número de graus em 2. Mas, professor, vai chegar um tempo que você aumentou tanto vértice que você formou uma nova região, por exemplo. Se você botasse agora essa aresta aqui. Mas perceba que eu aumentei uma região, mas cada aresta que eu aumento o grau em 2. Né? Então, perceba que essa inequação aqui sempre vai ser verdade. O somatório dos graus vai ser sempre maior que 3 vezes o número de regiões. Você vai fazendo isso por indução, né? Certo? Para que você fez tudo isso, professor? Só para chegar nesse ponto aqui. Já que tudo isso aqui é verdade, eu posso trocar esse somatório de 2, esse somatório aqui de degree do R, eu posso trocar por 2E, né? Por esse 2E aqui, porque isso aqui é uma igualdade.
Então, na verdade, o que eu tenho agora é que 2 vezes E é maior ou igual do que 3R. E aí a gente tem lá da fórmula de Euler que o número de regiões é igual à quantidade de arestas menos o número de vértices mais 2. Agora é só você fazer uma substituição, ou de um lado ou do outro, né? Se a gente for fazer substituição aqui, significa então que a gente tem 2 vezes E maior ou igual. Esse R da minha inequação eu vou trocar por E menos V sobre 2. Vai ficar 3E menos 3V mais 6. Agora é só uma questão de matemática, jogar uns caras para um lado, jogar uns caras para o outro, né? Então vai ficar... Eu vou jogar o 3V para cá, vai ficar 3V positivo. Eu vou jogar o mais 6 para cá, vai ficar menos 6, maior ou igual. O 2E, que estava num lado, vai passar para o outro, menos, né? Ficou 3E, menos 2E. E aí agora é só, fica 3V, menos 6, maior ou igual que o número de arestas. Que é exatamente essa inequação aqui, só que ela está ao contrário, mas é a mesma coisa, né? Só montar aqui o carregador, gente. O notebook está descarregado. Certo? Então, o que é que essa inequação diz? Se a gente for aplicar essa inequação nesse grafo aqui, já que ele é conexo e planar, eu tenho nesse grafo, 8 arestas, menor ou igual do que 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 vértices. Então, eu tenho 3 vezes 7, menos 6. Então, significa que 8 é menor ou igual do que 21 menos 6. 8 é menor igual do que 15. Né? Só para dizer que realmente bateu aí. Mas o que aconteceria, por exemplo, se a gente efetuasse, se a gente fosse fazer essa conta aqui, num grafo que não é planar, certo? Por exemplo, se a gente pegasse esse cara aqui, que é o grafo K5, né? O grafo K5, ele tem 10 arestas, né? 10 arestas. Ele tem 5 vértices, então fica 3 vezes 5, menos 6. 10 menor ou igual do que 15, menos 6. 10 não é menor ou igual do que 9. Dá para ver que se aplicar esse cara aí, a mesma coisa acontece se a gente for aplicar nesse grafo aqui, que é o K33, que não é planar, né? Ele tem 6 vértices e tem 9 arestas. Existe um teorema chamado teorema desse cara aqui, Kuratowski, não sei se é assim que se fala, que ele diz o seguinte: qualquer grafo não pode ser planar se acontecer pelo menos essas duas condições aqui. Essa primeira aqui é a diz o seguinte: se o gráfico que você estiver analisando, se ele conter um subgrafo que é um K5 ou um K33, é porque o grafo todo não é planar. É meio óbvio, né? Se você tiver um gráfico, ele está dizendo, se você tiver um gráfico maior, se tivesse aqui, sei lá, esse vértice, com as ligações aqui e tal,
agora tem 8 vértices, mas se esse grafo aqui ele tem um subgrafo que é um K5 ou um K33, é porque ele não é planar. É meio óbvio, né? Já que esse cara aqui não é planar, o grafo todo também não vai ser, né? E a segunda afirmação dele, teorema, é que qualquer grafo não pode ser planar se ele foi obtido através de adição de vértices e arestas. Ele está dizendo, se você pegar esse grafo aqui, ou pegar esse grafo aqui, começar a adicionar arestas e vértices, daquele exemplo que eu tinha feito, o grafo original, ele não vai ser planar. É óbvio também, né? Já que se você está partindo desses grafos que não são planares, o fato de você adicionar mais vértices e mais arestas não vai fazer com que ele vire planar, né? Certo? Bom, a gente viu no começo dessa aula que esse grafo é daquele jogo, né, digamos assim, 3 casas e 3 recursos. E esse K5 aqui, ele também tem uma história por trás dele, eu não sei muito, não, mas a história é que tinha um rei nas antigas, né, tinha um rei lá, que estava para morrer, tinha 5 filhos, e ele tinha muitas terras, só que ele queria dividir as terras em capitais, né, cidades, 5 cidades, de tal forma que ia ficar uma cidade para cada filho, mas ele queria o seguinte, que as capitais elas fossem interligadas, existisse uma estrada direta para cada capital, de uma para outra, mas de tal forma que essas estradas elas não se cruzassem, não, não se cruzassem, né? Então ele deixou lá no testamento dele que os filhos só iam conseguir essas terras aí se eles conseguissem fazer exatamente isso, né? Criasse 5 cidades que fossem interligadas umas com as outras, que tivessem estradas diretas, mas que as estradas não se cruzassem. A gente já sabe o que aconteceu, né? Então, se a história é verdade, nenhum filho recebeu nada, que não tinha como fazer, né? Alguma pergunta, gente, sobre grafos planares? Alguma pergunta sobre aquela parte do sudoku lá de coloração de vértice e aresta? Alguém tentou fazer? Acho que não, né? Para grafos planares, eu assim, não tenho em mente assim qual seria a aplicação hoje em dia para esses grafos. Com certeza deve ter, mas na época que eu montei essa aula aqui, eu pesquisei assim na internet, não consegui encontrar na minha pesquisa não, nunca consegui achar. Também nunca mais olhei, né? Faz mais de ano, mas deve ter. Então é isso, gente. Sobre grafos planares que tinha para conversar com vocês era isso aí. Alguma pergunta? Uma dúvida? O que é que tem aqui sobre grafos planares? Deixa eu ver aqui. Explique a fórmula, certo? O que mais? O que é um grafo planar? Só tem 2. Esse grafo aqui da questão 21, ele é um grafo planar? Conseguiria fazer um desenho diferente aí? Se eu redesenhar essa parte onde tem os vértices 3, 5, 8, 7, acho que dá certo. Poderia tirar essa aresta do 3,8 aqui, né?
poderia fazer ela aqui, né? Perfeito. E aí esse cara do meio aqui sairia, né? Pois é. Planar. Exatamente. Legal. Deixa eu ver o que mais. Explicar a fórmula e mostrar um gráfico que essa fórmula é válida, aí você vai dizer, né? R é o número de regiões, E é o número de arestas, V é o número de vértices, é aplicado em todo o gráfico que é conexo, planar, simples, e desenhar um gráfico onde essa fórmula aqui se aplica. O que é um gráfico planar também, acho que você já deve saber. Tem alguma pergunta aí, gente? Dúvidas? Acho que não, né? Tá bom. Eu tô com. Mas acho que é melhor deixar para quarta, né? Estou mais ou menos com a ideia da revisão praticamente já pronta. Mas eu acho que a gente melhor deixar para quarta, né? Que fica mais perto da prova. Agora que é 11h07, 11h10. Tá bom, vou terminar aqui. Aí na equação, deixa eu ver. Tá, essa aí na equação eu vou trazer ela para cá que fica mais, tá mais limpo aqui. Assim, se você é um corolário, né? Esse corolário só é válido porque tem aquele teorema lá de cima da fórmula de Euler que já é um teorema provado. Ele diz o seguinte: se você tiver um grafo planar conexo, simples conexo, né? Grafos simples conexo planar. E esse grafo tiver pelo menos 3 vértices, que é aquele V maior ou igual que 3, né? Pelo menos 3 vértices é V maior ou igual que 3. Significa que a inequação é menor ou igual do que 3V menos 6 é válida para qualquer grafo que tenha pelo menos 3 vértices e seja simples, conexo e planar. É isso que a inequação está dizendo. Aquelas contas todinhas, fui mostrar só para dizer que como é que os caras chegaram nessa inequação, né? Que usa o número de regiões, etc. Aquela prova que eu tentei desenhar, mostrando, assim, não é tão... Vou cobrar nada de prova, não. Provar que essa inequação é verdade. Pelo menos na prova principal, não. Na avaliação principal, não. O que você tem que fazer, basicamente, se você está na dúvida, por exemplo, se o grafo é planar ou não, você pode aplicar essa inequação aqui, né? Que provavelmente, se ela der falha, se ela não for satisfeita, é porque o grafo não é planar. Eu não sei se tem algum grafo planar. Se você pegar um cara com 2 vértices, ela não vai ser satisfeita, né? Por isso que tem que ser pelo menos 3. Se você testar nesse grafo aqui, essa inequação não vai valer, não. Porque aqui vai dar 0, né? 1 menor ou igual que 0. É por isso que tem que ser pelo menos 3 vértices. Certo, o que mais?